posso carecer, acho em ti muito mais. Quando caio, vens me erguer, mudas em sorrir. Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Sou o pastor André. Temos o nosso ministério na favela do Batanzinho. Temos o costume, não sei nem como falar, mas gostamos de cumprir as Escrituras. Então nós guardamos em nosso coração o que se encontra em 1 Coríntios 4:6, que diz sobre a máxima de Paulo, que é não ir além das Escrituras. E 2 Coríntios 4:2, nós não falsificamos a palavra de Deus. Então o Senhor tem colocado esse ministério em nossas mãos, que visa a prática da justiça, que é abraçar os pobres. Nós não temos compromisso com nenhuma denominação, nenhuma instituição religiosa. Nós somos cristãos apostólicos e procuramos defender a doutrina apostólica dada de Jesus para os apóstolos. Então, infelizmente, vemos que a palavra de Deus, as Escrituras, elas têm sido muito deturpadas por homens que visam o lado denominacional, encaram o pastorado como um emprego, eles têm medo de perder o emprego. Então, em vez de defenderem as Sagradas Escrituras, eles procuram defender a tese ou a teologia da sua denominação. Mas Deus, ele tem levantado profetas na face da terra para ensinar o correto. E a vontade de Deus é que as pessoas venham se arrepender dos seus erros e conversão. Sempre costumo dizer em minhas pregações, eu também tenho erros, eu vou errar. Não sou pecador, porque eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro Jesus. Cristo morreu na cruz do Calvário por mim. Mas eu tenho erros, eu vou pecar. E é aquela dita antiga, o erro do pastor deixa de ser pecado, mas o erro do membro é um pecado. E nós vamos falar hoje, o nosso assunto que nós estaremos abordando é o êxtase espiritual. Infelizmente, é uma realidade. Grupos denominacionais brigam. Existe, infelizmente, uma briga velada em relação aos grupos denominacionais. Uns vão além das Escrituras referente ao êxtase espiritual, e outros abolem totalmente o êxtase espiritual. Então nós iremos fazer uma abordagem sobre as Escrituras referente ao êxtase espiritual, ao transe profético, ao delírio espiritual. Será que realmente existe nos dias de hoje? Alguém pode ter um êxtase espiritual, pode ter um transe profético, algo relativo a isso? Então nós estaremos abordando esse tema para desmistificar tudo o que tem dito sobre o êxtase espiritual, sobre os dons de Deus, que Deus tem dado para a sua Assembleia, não para a sua igreja, mas para a sua Assembleia. Nós iremos ver no Primeiro Testamento as pessoas que tiveram o êxtase espiritual, o delírio espiritual, falando teologicamente, o transe profético. Então nós estaremos abordando dentro da Sagrada Escritura sem nenhuma visão denominacional, nenhuma visão pastoral, ou o que eu acho, ou o que acham, mas abordando dentro da Sagrada Escritura, para desmistificar tudo o que tradicionais falam e tudo o que pentecostais também falam referente ao êxtase espiritual.
Existem denominações que, se a pessoa não falar em línguas, ela não pode ter nenhuma ordenação, não pode ser ordenado a nada, porque ela não fala em línguas. Existe alguma base, alguma base dentro das escrituras para isso? Então, nós estaremos vendo. E também é uma realidade, existem denominações que abolem totalmente qualquer manifestação espiritual. Existe alguma base bíblica para isso? Querem dominar a Deus? Então é dessa forma que se funciona? Não. Aqui, Deus, ele não pode se manifestar através do seu Espírito. Quem manda aqui no templo somos nós. Então é assim que funciona. Alguns passam nas Escrituras e alguns abolem a espiritualidade. Deixam de ser pessoas espirituais para serem pessoas totalmente sem nenhuma espiritualidade, completamente racionais ao extremo. Então querem dominar a Deus. Deus não se deixa dominar. Então, infelizmente, é por isso que nós não vemos hoje em dia paralítico andar, nós não vemos milagres acontecerem por causa disso. Querem extinguir o Espírito Santo de Deus. Então, se nós analisarmos as Escrituras, se eu não me engano, foi o primeiro êxtase espiritual que a Escritura relata. Nós temos o primeiro caso que se encontra em Números 11, 26, 32. Números 11, capítulo 26, 32, que fala sobre Eldade e Meldade, onde eles entraram em êxtase. A Escritura relata que eles começaram a profetizar, mas analisando dentro desse contexto, eles não trouxeram nenhum oráculo, nenhuma revelação da parte de Deus. Eles tiveram um êxtase espiritual e foi dado para aqueles homens para que pudessem ajudar a Moisés a julgar o povo. Então, quando aqueles dois homens, todos os outros homens pararam de profetizar, que a gente vai encontrar dentro do hebraico, que a tradução mais correta é delírio espiritual, ou transe profético, ou êxtase espiritual, se nós traduzirmos do hebraico, é o que mais se encaixa, e não a palavra profetizar. Quando eles, o relato da Escritura, estavam em delírio espiritual, ou então em êxtase espiritual, tendo uma tradução mais correta, nós vemos a figura de Josué. Então Josué, quando vê que todos aqueles homens pararam de profetizar, eles deixaram o transe profético, ele fala com Moisés. Fala com Moisés para que repreendesse a Eldade e a Meldade. Então nós encontramos aqui no capítulo 11 de Números 26 e 32 o relato em que José os criticou. E ele vai até Moisés. E Josué pede que Moisés os proibisse de profetizar. E Moisés lhe respondeu: eu gostaria que o Deus eterno desse o seu espírito a todo o seu povo e fizesse que todos fossem profetas, que todos pudessem sentir a sua presença, sentir o êxtase espiritual, sentir a presença de Deus. Então nós podemos tirar duas lições. A primeira, a sabedoria de Moisés. Ele poderia muito bem ter feito com que aqueles homens, poderia ter repreendido aqueles homens quando eles estavam profetizando, estavam em delírio espiritual, estavam em êxtase espiritual. Mas ele teve a sabedoria para dizer para Josué que ele gostaria que todo Israel pudesse estar em delírio espiritual, pudesse estar profetizando, tendo êxtase espiritual. Então essa é a visão do homem de Deus. E, infelizmente, nos dias de hoje, encontramos homens tradicionais que eles proíbem qualquer manifestação espiritual, como diz a palavra em Tessalonicenses, não extingais o espírito, homens que procuram extinguir
o Espírito Santo de Deus. Moisés era um homem espiritual, Josué também era um homem espiritual, mas ele errou nessa questão. Se Deus quer encher a pessoa, quer fazer com que a pessoa venha ter uma experiência com Ele, quem somos nós para privarmos as pessoas de terem alguma experiência com Deus? Você ter um êxtase espiritual é você ter uma experiência com Deus. Infelizmente, nós sabemos que existem pessoas que vão além, que extrapolam. Mas como discernir isso? Saber se é Deus que está concedendo àquela pessoa um êxtase espiritual ou é a pessoa que está indo além do que diz a Escritura. Então nós podemos também ver a segunda ocasião que nós podemos tirar uma lição. O segundo caso, que é a falta de sabedoria de Josué. E como eu havia falado, existem, infelizmente, muitos pastores que seguem essa visão, que seguem a visão de Josué, em proibir qualquer tipo de manifestação de Deus, qualquer ato de espiritualidade. Você ter uma conexão ou uma ligação com a divindade é você ter uma experiência com ela, com ele, é você sentir a presença de Deus. Então é isso que eu posso te afirmar, que pode ser a primeira experiência espiritual, uma das primeiras experiências espirituais, é claro que não foi a primeira, Moisés teve antes, com Javé, onde um grupo de anciãos, eles tiveram uma parte da porção do Espírito de Javé, e eles continuaram. E dois homens, Meldade e Eldade, continuaram a estar no transe espiritual, mas foram repreendidos. Então, desde os primórdios da religião de Israel, se tem a notícia de êxtase espiritual. Bom, irmãos, seguindo o nosso raciocínio, o segundo caso, se eu não me engano, não estou afirmando, que nos relata o êxtase espiritual, é 1 Samuel 10, 6, 13. Eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém, que, de acordo com a maioria dos estudiosos das Sagradas Escrituras, os homens que possuem realmente um compromisso com a palavra de Deus, eles costumam dizer que é a tradução mais autêntica aos textos. Então nós encontramos 1 Samuel 10, 6, 13. Eu vou ler aqui para os irmãos, nós encontramos a seguinte versão. 1 Samuel, capítulo 10, versículo do versículo 6 até o 13. Diz o seguinte: Então o Espírito de Javé virá sobre ti, e entrarás em transe com eles, e te transformarás em outro homem. Quando esses sinais te sucederem, age de acordo com as circunstâncias, porque Deus está contigo. Descerás antes de mim a Gilgal, e logo irei ter contigo para oferecer holocaustos e imolar sacrifícios de comunhão. Esperarás 7 dias, até que eu vá ter contigo e te mostre o que deves fazer. Assim que voltou as costas para deixar Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se verificaram naquele mesmo dia. Partindo dali, chegaram a Gabaá, e logo um grupo de profetas veio ao seu encontro. O Espírito de Deus veio sobre ele, e ele entrou em transe com eles. Quando os que o conheciam de longa data o viram profetizando com os profetas, diziam uns aos outros: Que terás acontecido ao filho de Cis? E está também Saul entre os profetas? Um do grupo perguntou: E quem é seu pai? É por isso que se tornou um provérbio a frase: Está também Saul entre os profetas. Se nós analisarmos, irmãos, o versículo
o versículo 10 e também o versículo 5, ele não fala sobre profetizar. Ele dá uma outra tradução, o transe profético. E também fala sobre entrar em transe com aqueles profetas. Então Saul, ele não se encontrava sozinho em um estado de transe. Então a Escritura deixa bem claro, em algumas versões bíblicas existe uma outra tradução, e profetizarás no meio dele. Mas se nós analisarmos, traduzirmos corretamente a palavra do hebraico, nós encontraremos a palavra transe em vez de profetizar. Saul, ele não trouxe nenhum oráculo, ele não trouxe nenhuma visão da parte de Deus, nem nenhum ato profético, visionário ou algo desse tipo. Então aqueles homens da companhia de profetas, que eles eram conhecidos, companhia de profetas, eles eram homens de Deus e costumavam serem tomados pelo Espírito de Yahvé. Se nós analisarmos o contexto, os textos, aqueles homens, eles eram considerados loucos, malucos pela sociedade, porque aqueles homens eram considerados fanáticos religiosos, porque eles andavam por locais ensinando o povo, entravam em êxtase espiritual e não eram bem vistos pela comunidade aristocrata. Tinha um comportamento diferente. E Saul, que era um aristocrata, ele foi visto no meio daqueles homens. E se nós repararmos o que diz no versículo 12, encontramos a seguinte passagem: está Saul entre os profetas? Se analisarmos bem essa passagem, foi um provérbio de zombaria no lábio do povo, um provérbio de zombaria nos lábios do povo, porque Saul, ele era um aristocrata e ele se encontrava no meio de homens que não possuíam nenhum valor, eram tidos como os fanáticos religiosos, os loucos religiosos, os malucos religiosos, mas eles eram homens de Deus, era chamada companhia de profetas. Então nós encontramos Saul juntamente com aqueles homens em transe espiritual, num transe profético, num delírio profético. Existem outras Bíblias também que relatam o delírio, escrito na tradução para o português, em um delírio. Então nós encontramos isso, e não o profetizar, mas o que o autor do livro de Samuel quer expressar é que ele estava em um transe espiritual. Então, se Saul ele teve um transe espiritual, uma experiência com Deus, se aqueles dois homens, na época do Êxodo, tiveram um êxtase espiritual, tiveram uma experiência com Deus, por que nos dias de hoje nós não podemos ter experiências com Deus sem que venham ultrapassar a Escritura, sem falsificar a Escritura, sem ir além da Escritura, uma experiência racional, para que o homem possa conhecer e ter um relacionamento com Deus. É o que eu tenho dito. Temos que ter o compromisso com a Escritura. A Escritura é bem clara. Já é o segundo caso onde homens tiveram uma experiência com Deus, uma experiência espiritual. Eles tiveram um transe espiritual. Então, existe o primeiro caso, onde os homens vão além e extrapolam a experiência com Deus, é uma realidade, caem no chão, rodam. Alguns procuram extinguir o espírito, é o que nós vamos ver mais à frente. Não se pode ter nenhum tipo de experiência com Deus. Aqui não é permitido. Então, já vimos 3 pessoas que tiveram uma experiência com Deus. E no Primeiro Testamento, poucos tinham oportunidade de ter essa experiência com Deus. Ele era dado
a algumas pessoas em ocasiões especiais. Era dado quando se era necessário. Havia uma necessidade para que a pessoa viesse a receber o Espírito de Deus. Querido irmão, querida irmã, ficamos por aqui e peço que você acompanhe o desenrolar do nosso vídeo, do nosso estudo sobre êxtase espiritual. Então estaremos analisando outras passagens dentro das escrituras, dentro da palavra de Deus, que falam sobre o êxtase espiritual. Que Deus te abençoe, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus.